Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast que entrevista pastores. E aí, nessa temporada a gente está conhecendo a história dos pastores, né? As histórias. A história de vida, história de seminário, história ministerial, as experiências, né? Então, seja bem-vindo, fique com a gente aí até o final. Tenho certeza que você vai ser edificado. E eu queria fazer já dois jabás aqui. A gente já está no segundo episódio com jabá já. O primeiro jabá é do Audição da Bíblia, que é um projeto lá da agência missionária Eu Me Importo, lá do Espírito Santo, que o que eles fazem, né, com a Audição da Bíblia? Eles pegam a Bíblia em áudio e montam grupos no WhatsApp para mandar esse áudio e para compartilhar, né, esse estudo bíblico da Bíblia em áudio. Então, isso já tem alcançado vários países e você pode contribuir com isso, né, entrando em contato lá. Eu vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo. E também tem o Café com a Palavra, que também é é um programa diário, né, de devocional diário, do pastor Camilato, que também é líder do Audição da Bíblia e da agência missionária Eu Me Importo. E espero que você conheça esse programa, porque pode te edificar todos os dias. De manhã bem cedinho ele manda o programa com o devocional, e você pode compartilhar também com várias pessoas, para também ouvirem a palavra de Deus e serem edificadas, né? Então vamos começar o nosso episódio de hoje com o pastor Renildo, né? E seja bem-vindo. E aí, pastor, me conta a sua história, né? Essa é a primeira temporada do episódio. Me conta aí a sua história. Obrigado, Gabriel. Em primeiro lugar, eu que agradeço estar participando aqui desse projeto, né? Um projeto que com certeza vai trazer bons frutos, né? E bom dia a todos aí que estão nos escutando, né, nessa manhã. Falar um pouco de mim é algo muito que eu busco trazer lá do fundo do coração, porque minha caminhada, minha jornada ministerial é uma jornada que começou lá no ano de 1996, não é? E eu, enquanto membro da primeira Igreja Batista de Itaberaba, eu era um jovem bastante ativo, não é? Dentro da igreja, às vezes até questionador de algumas coisas. E um dia eu estava ali em um dos cultos de aniversário da igreja, e o pastor Miguel Ângelo, um pastor de Salvador, ele foi convidado a pregar no aniversário, e eu estava na parte alta da igreja, e de longe eu olhava para aquele pastor pregando e tal, e eu me enxergava, né? E um dia aquilo foi brotando no meu coração, o desejo de adentrar ao ministério, de fazer o seminário. Foi quando eu conversei com o meu pastor. Ele primeiro me colocou para estar na frente de trabalhando em congregações, né, da igreja, na época. E depois me enviou para o Seminário Teológico Batista do Nordeste. Legal. Foi quando eu e minha esposa, no ano de 99, no finalzinho de 99, nós tínhamos uma loja que era uma livraria, lanchonete e locadora, né? Dos antigos VHS, aquelas fitas de VHS. Então, quando eu chamei a minha esposa para falar para ela que eu queria ir para o seminário, etc., ela, logo no primeiro início, ela falou assim: não quero, porque eu ser esposa de pastor é meio complicado. Então você já era casado? Sim. Quando começou o seminário? Já era casado. É porque normalmente a gente vê que o pessoal que começa o seminário ou é solteiro, né? A maioria é solteiro, ou tá namorando ou tá noivando, mas ainda vai casar. E tem algumas pessoas que dizem que pastor solteiro não é pastor, né? É verdade. Tem esse estigma, né?
E aí, quando nós decidimos finalmente, foi quando nós olhávamos assim para o horizonte e falávamos assim, poxa, como é que nós vamos para Salvador? Nós nem pensávamos em Feira de Santana, pensávamos em Salvador, né? Porque tem uma extensão do STBNE em Salvador. E quando nós colocamos diante de Deus esse desejo muito profundo, e ela orou ao Senhor falando sobre a perspectiva do que fazer com a loja que nós tínhamos. Né? Interessante que ela fala, até quando nós estamos conversando acerca do tema, ela fala que ela fez uma prova com Deus. Né? Ela falou assim, Senhor, se em uma semana nós vendermos a loja, eu entendo que é vontade do Senhor que nós venhamos ir para fazer o seminário. Onde eu faria teologia, ela faria educação religiosa. Legal. E com uma semana nós vendemos a loja. Apareceu alguém, né, e gostou da loja, disse que estava querendo comprar uma loja naquele perfil e vendemos tudo que tínhamos também. Minha mãe tem um apartamento em Salvador, meu irmão na época morava lá para estudar. E assim, nós só levamos a nossa TV e os travesseiros e roupa de cama. Né? O restante tudo já tinha lá. Eu tô lembrando da nossa vinda para a Bahia, né? De São Paulo para a Bahia. Sim, sim. Que para muita gente foi uma loucura, né? E a gente veio num carro só, com a mudança inteira, né? Acho que 1 ou 2 colchões em cima do carro. E pegamos aí 1.400 quilômetros de estrada para vir para cá, para começar uma nova jornada, né? E é incrível, né? Como Deus às vezes dá essa reviravolta assim na nossa vida, né? E depois daquilo passa a fazer muito mais sentido, né? Óbvio que no começo você enfrenta algumas dificuldades e depois você entende e faz sentido aquilo que você está fazendo naquele momento, né? Mas me conta, você nasceu onde? Eu nasci em Feira de Santana. Eu sou de Feira de Santana, né? Nasci no ano de 73. E assim, daqui a mais ou menos 6 dias, estou fazendo 48 anos. Tá perto, hein? 6 de agosto. E não nasci num lar evangélico, né? Pelo contrário. A minha família sempre foi uma família muito católica, tanto que eu, quando criança, fui batizado na Gruta da Lapa, né? Lá onde eu fui batizado quando bebê. Né? Eu tinha meus avós maternos como padrinhos, não é? E no meu nascimento, novamente, no ano de 93, eu fui batizado realmente nas águas no ano de 94 no Rio Paraguaçu, já em Itaberaba. Legal. Então, foi lá que eu conheci Itaberaba, que eu conheci minha esposa, que inclusive é paulista. Nasceu em São Paulo. Gente boa. Mas veio embora cedo para a Bahia, bebê, né? E foi assim que começou a nossa jornada. Aí fomos para o seminário. Sim. No seminário passamos 4 anos e meio, né? 9 semestres. Enquanto isso, eu já era membro da Igreja Batista Sinai, em Salvador, onde o pastor Paulo Lino foi o meu pastor, né? Meu mentor. Cuidou de mim ali naquele período, foi o que me ensinou muitas coisas. Eu me recordo que ele nos colocou na realidade, para tomarmos conta de uma congregação de Sinai no Curuzu, lá em Salvador. E era muito complicado. Às vezes, domingo, eu estava em escola bíblica dominical, a turma do Ileaê passava tocando tambor, tinha que baixar a porta. Mas sempre houve muito respeito. Eu baixava por questão do barulho. Sim. Né? Mas sempre houve respeito da turma para com a gente. Mas por que eu estou lembrando desse episódio aqui agora? Porque, às vezes, alguns seminaristas, eles se preocupam muito com a questão estrutura e com aquilo com que eles vão ter. Eu, na época de seminário, trabalhando no Curuzu, eu não tinha muita coisa a não ser 2 vales transportes para ir e voltar. Né? Para a igreja era aquilo que a igreja me disponibilizava. Né? Então, foi um período que nós aprendemos muito, muito mesmo. E é bom ter essas dificuldades também que vão formar também
a casca grossa, né? Sim, Para sim. você suportar ali as situações difíceis no futuro, né? Mas aí depois do seminário... Depois do seminário, eu sempre trabalhei secularmente, desde o seminário. Não é? Paralelamente. Né? Paralelamente, eu tinha um trabalho secular para também nos manter. Né? A igreja, na época, nos ajudava com a questão do pagamento da mensalidade, do seminário, etc. Mas a parte moradia, alimentação, nós sempre trabalhávamos. Né? E na época de seminário, eu ia para o trabalho, 7 da manhã eu estava no trabalho, 18 horas nós estávamos no seminário, saímos do seminário 22 horas e várias vezes descemos a ladeira do funil ali do Barbalho para pegar o ônibus no Aquidaban e eu do lado de fora segurando na porta e ela na minha frente para não cair. Ixi, né? E quando chegávamos em casa... Cidade grande é desse jeito. É assim, a gente vai aprendendo dessa maneira. E quando chegávamos em casa, vou deixar até uma dica aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, miojo enriquecido era o que a gente mais comia. Né? A gente fazia um miojo com ketchup, com salsicha. Enriquecido, né? Enfim. Miojo com... Como é que fala? Eu vou esquecer agora a palavra. Mas enfim, miojo, né? Para muita gente aí, principalmente para os jovens, se você tá passando por dificuldade, até que vai, viu? Mas é bom cuidar da saúde. É isso aí, é isso Você aí. tem a oportunidade de comer algo melhor, mais saudável. Uma dica boa, eu não usava o sachê, tá? Isso aí eu fiz esses dias. Eu não usava. Né? Inclusive, eu pensei em fazer isso justamente porque a gente já tinha ali alguma mistura ali, como falam os paulistas, né? E aí eu misturei com a massa ali. Mistura é carne, viu, gente? Misturei com a massa ali e não usei o sachê porque é puro sódio, né? Sim, sim. E aí faz mal pra caramba. Sim. Mas então, depois dessa época, qual foi o processo de você ir para uma igreja e assumir a liderança de uma igreja? Tranquilo. Nesse momento, eu trabalhava como gerente de produtos na empresa Papel e Cia, né? Lá em Salvador. Eu trabalhava ali eu ficava mais na loja da Paralela, em Salvador. Inclusive, a Papel e Cia hoje já tem uma filial aqui em Vitória da Conquista. Eu tenho um carinho muito grande por os proprietários, né? da Papel e Cia. E... começou que nos meus 3 anos de Papel e Cia, já no finalzinho, eu comecei a ter o que hoje alguns especialistas na área da medicina chamam de síndrome de burnout, que é a síndrome de esgotamento profissional. Né? Mas aliado a isso, uma crise interna minha, porque eu me formei em teologia, mas eu não era pastor. Eu fui ordenado ao ministério pastoral, mas eu não era pastor. Não é? De fato. O que estava acontecendo, né? O que estava acontecendo? Por que eu ainda não sou pastor? Justamente. Então, eu estava ali na Igreja Batista Sinai, eu pregava, auxiliava, né, o pastor Paulo Lino, o pastor Décio Amorim Pimentel, que era o co-pastor do pastor Paulo Lino na época. Hoje, o pastor Décio está à frente do projeto Metanoia. É um camarada que, se tiver a oportunidade de trazer para conversar com ele, vai ser muito enriquecedor. Vamos tentar. Né, a experiência dele para a gente. E eu entrei em uma crise, porque eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu queria colocar aquilo que eu aprendi, aquilo que estava no meu coração, em prática, mas não podia porque eu não era o pastor da igreja. Né? Então, foi quando surgiu a oportunidade de caminhar como pastor interino de uma igreja no interior, a primeira igreja batista em Conceição do Jacuípe. Né? Eu tive uma primeira experiência com esses irmãos, não é? E isso mais ou menos ali no ano de 2005, 2006. Eu já formado, tinha me formado, sido ordenado em 2004, 14 de junho. Inclusive, no dia da minha ordenação, diante do trono, eu estava cantando em Salvador. Legal. Né? E aí, essa primeira experiência com essa igreja me deu assim um plus para que eu pudesse realmente tomar uma decisão. Mas naquele primeiro período, quando eu senti que a igreja iria me convidar,
eu não me senti ainda preparado, eu tive medo, eu não tive a convicção que... Mesmo com a vontade... Mesmo com a vontade. De exercer e de trabalhar, de fazer. Isso mesmo. Ainda teve aquele receio, né? Justamente, porque era um passo muito importante para a minha vida. Era um passo que ia modificar completamente a minha vida. Sim. Né? A minha vida, a vida da minha família, quando eu digo família, minha esposa, né? Nós já tínhamos já uma filha, Maria Isabel, e daí foi quando eu resolvi não aceitar. Eu comecei a orar para que não houvesse convite. E daí então fui orando, fomos orando cada vez mais. E num convite que a igreja nos fez para que pudéssemos pregar no retiro da igreja, né? Nós passamos ali 3 dias, quase 4 dias, uma experiência muito profunda com Deus e com os irmãos, não é? Eu senti um amor muito grande pelos irmãos e eu acho que a recíproca tinha sido verdadeira naquele momento. E quando a igreja finalmente me convidou, né, mandou uma carta para mim, eu pedi demissão da empresa, minha esposa pediu demissão do trabalho dela, né? Nós tínhamos juntos, nós tínhamos um salário em torno de R$8.000. É uma decisão difícil, né? Passamos a ter um salário de R$1.500 no primeiro momento. Depois a igreja, com um tempinho, aumentou meu salário para R$2.000. Né? E mesmo assim ainda era uma dificuldade, porque você está num estilo de vida, né, com um orçamento, e aí você abaixa aquilo para algo assim, realmente é muito menor. E essa adaptação deve ser muito difícil, né? Eu não posso falar porque eu não vivi isso ainda, mas eu imagino que seja muito difícil. Na realidade, nós deixamos nós nos privamos de algumas situações para que pudéssemos viver o evangelho, né? De uma maneira mais, não vou dizer profunda, mas uma maneira que nós optamos por aquilo. Né? Nós optamos em sair desse patamar para que pudéssemos estar ali com a igreja. Era aquilo que queríamos, que junto queríamos. Né? Óbvio que passamos por certas provações, não é? Porque, como você mesmo disse, foi uma readaptação, uma reestruturação em todos os sentidos. Mas não foi assim. Se você me perguntasse hoje, pastor, se eu faria isso novamente, faria. Porque vale a pena fazer aquilo que Deus está orientando, né? Direcionando. Então, muitas vezes a gente fica com medo de fazer aquilo que Deus está direcionando, né? Um caminho que Deus está direcionando, pelas dificuldades que a gente pode passar, né? Ou porque vai mudar muito a nossa vida e a maioria das pessoas tem medo da mudança. Eu já sou uma pessoa que ama a mudança, né? Eu lá em casa mesmo, se brincar assim, todo mês eu estou mudando meu quarto, né? Ou mudando alguma coisa dentro da casa. Entendi. Então eu gosto disso, eu gosto de experimentar o novo, né? Então, e Deus tem isso, né? A Bíblia fala que Deus tem novidade de vida, né, para nós. Sim. Tudo bem que também tem a forma de novidade, sendo a nova vida em Cristo, né? Tem essa perspectiva, mas também tem coisas novas que Deus vai nos fazer viver todos os dias, né? E nos ensinar e abrir os nossos olhos para enxergar com os olhos dele, né? Mas e aí depois dessa fase aí, tomou a decisão de começar a liderar a PIB de Conceição de Jacuípe. Exatamente. E aí, como é que foi esse processo aí de início de liderança e tal? Então, como você falando da questão da mudança. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita e Ele nos sustenta. Não é? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não estou falando só no sentido financeiro, não. No sentido emocional, no sentido espiritual, enfim. Depois já em Conceição do Jacuípe, nós passamos um período de quase 2 anos lá. E aí aprove o Senhor nos enviar para a cidade de Itaberaba.
Uhum. Foi quando nós voltamos para Itaberaba. Em Itaberaba voltamos a ser membros, né, da PIB de Itaberaba. E nesse período foi um período muito bom, eu me recordo que nós temos lá o irmão Ronaldo, um irmão que eu tenho um carinho muito grande, né? E tanto ele e a família dele, ele um dia virou para mim e falou assim: cara, eu nem acredito que você está aqui de volta. Né? Então foi muito bom, e aí eu voltei a trabalhar secularmente também. Né? Foi quando aí surgiu a oportunidade de eu entrar na empresa a qual estou hoje, né? A Eurofarma Laboratórios. Laboratório farmacêutico. Na época que eu gerenciava em Salvador, eu tinha um jovem, o jovem Gabriel, que trabalhou comigo na empresa, eu era gerente dele, e Gabriel sumiu por um período depois que saiu da Papel e Cia, e eu descobri que o Gabriel estava na Eurofarma, né? Trabalhando em Brasília, na Eurofarma. Foi quando eu perguntei para ele como é que fazia para entrar, não é? E daí eu acho que esse seu senso de mudança eu também tenho um pouquinho. Eu tinha um desejo de mudança, né? E foi quando eu fiz o processo seletivo, passei, fui morar em Jequié durante um período de 3 meses. Né? Aliás, fui para morar em Jequié, mas depois de 3 meses houve um processo de mudança dentro da empresa. A empresa criou uma joint venture, né, chamada Supera Pharma. E aí uma turma da Eurofarma foi transferida para a Supera. Entendi. E nesse inteirinho, um colega meu de linha, de equipe, saiu da Eurofarma e foi para a Supera Pharma, abrindo uma vaga na minha linha aqui em Vitória da Conquista. Aí eu conversei com os meus gestores na época e pedi uma transferência. Né? Minha mãe já morava aqui, meu irmão já morava aqui juntamente com a sua esposa, minha família, por parte de mãe, a família muito pequena, já tinha vindo toda para Vitória da Conquista depois do falecimento dos meus avós, não é? E a empresa, nesse momento, optou que poderia, sim, me transferir. Aí eu fui transferido para cá, no ano de 2011, agosto de 2011, eu comecei a morar aqui, né? E a partir de então, nesse período de agosto de 2011, eu olhei para a Vitória da Conquista e falei assim: e aí? Bom, estou aqui, sou pastor, e agora vou fazer o quê? Trabalho na Eurofarma, né? Está me dando sustento, mas eu não posso abandonar meu ministério pastoral. Sim. Até então eu não conhecia ninguém dentro de Vitória da Conquista, nenhum colega batista que eu tivesse algum contato como igreja. Foi quando eu fui congregar na comunidade Candeias, né, do pastor Henrique Freitas. Eu tenho um colega de trabalho que é membro desta igreja. Ele, rapaz, vamos convidar, vamos congregar lá conosco. E agora é interessante voltar essa história, é que quando eu cheguei para conversar com o pastor Henrique, eu falei para ele: pastor, nós somos de 2 escolas completamente diferentes, né? O pastor Henrique veio da Assembleia de Deus, né? Fundou juntamente com outros irmãos a comunidade Candeias, que tem sido uma bênção ali naquele local. Sim. A gente tem um relacionamento bem forte com eles. É um amigo muito... É um parceiro, na realidade. E aí, nessa nossa jornada, eu passei um ano na comunidade Candeias, até que me pediram para dar uma aula na classe. Eu caminhava junto com os jovens, né, minha esposa com os adolescentes, e nós dois estávamos iniciando um projeto com casais, né, na comunidade Candeias. Até que um dia me pediram para dar uma aula sobre dons espirituais, falar sobre dom de línguas. Aí eu disse que eu não sabia. Que eu não sabia muito bem falar sobre esse tema. Né? Porque realmente tem alguns temas que a gente não tem domínio, né? E ou não tem domínio, ou prefere se abster para não ter um conflito ali. Pronto, né? Na realidade eu quis me abster, porque a igreja pensava, o meu amigo pastor pensava de uma maneira e eu pensava de outra. Né? Isso é uma coisa muito interessante. Inclusive, é um conselho de um jovem. Então, você pode pensar bastante antes de colocar em prática esse conselho. Mas, se você está debaixo de uma liderança numa igreja em que em coisas secundárias são divergentes da sua visão doutrinária, não entre em conflito com essa liderança. Né? Respeite, né? E faça aquilo que Deus te designou para fazer naquele momento, naquele local.
né? Eu já passei por essa experiência em uma igreja lá em São Paulo, então você precisa respeitar e precisa trabalhar junto para o reino, porque você não está trabalhando para a igreja, você não está servindo a um pastor, a uma liderança. Verdade. Você está servindo a igreja e a Deus. Uhum. Então, respeite, né? E se realmente é uma coisa essencial, aquilo que você diverge com a liderança, então procure outra igreja. Converse, ore, procure outra igreja, né? Esse foi o ponto onde... Não que eu não sabia, mas eu quis me abster, né, da questão de como nós batistas pensamos, como os irmãos pentecostais, neopentecostais pensam, né? Sim. Então, naquele instante, eu entendi que chegou o momento de eu sair da igreja. Não que a igreja vivia... A comunidade Candeias sempre foi uma igreja muito equilibrada. O pastor Henrique sempre foi um pastor muito equilibrado dentro da questão doutrinária. E eu nunca esqueço que à noite, aliás, pela manhã, após EBD, eu fui até ele e falei assim, olha, o senhor lembra que da nossa conversa um ano atrás, que eu lhe disse que quando eu sentisse que atrapalharia seu ministério, chegou a hora de eu ir embora. Ele, que conversa é essa, rapaz? Conversa estranha. Eu falei assim, tô indo embora. Ele, não, peraí, vamos conversar. Eu falei, não, me abraça e me abençoa, porque eu vou embora. Ele me abençoou, né? E fomos para a Igreja Batista Centenário. Legal. Na primeira tentativa, no domingo à noite, naquele mesmo domingo à noite de ir para a Igreja Centenário, minha filha não quis entrar. Maria Isabel falava assim, não, meu pastor é pastor Henrique, eu não vou entrar nessa igreja. Meus irmãos, veio a filha do pastor conversar com Isabel, veio a esposa do pastor conversar com Isabel, irmã Meire, né? Teta veio, Teta, filha do pastor, carinhosamente chamada assim, veio conversar com Maria Isabel. Não teve acordo, cara. E olha que a Stephanie é uma pessoa muito simpática, assim, como é que eu posso dizer? Tem uma alegria contagiante, né? Então, realmente foi uma situação complicada. Não teve. Isabel, não, meu pastor é Henrique, eu não vou ficar nessa igreja, minha igreja é Candeias. Enfim, fomos embora, né? E com uma semana fizemos a segunda tentativa. E quando nós chegamos em Centenário, eu também não conhecia ninguém. Eu sentei ao lado do pastor Estênio sem saber que ele era o pastor. Nossa, legal. E aí, quando começou a cantar músicas do cantor cristão, etc. e tal, eu olhei para minha esposa e falei assim, olha, é aqui. E aí eu virei para o pastor Estênio sem saber que era o pastor. E falei assim, meu irmão, tudo bem? Essa igreja aqui é batista, da Convenção Batista Baiana, Convenção Batista Brasileira? Sim, meu irmão, E o pastor? Ele, cadê ele? Tá aqui. Ele falou assim, não, daqui a pouco ele vai subir para pregar e você vai ver. Ele tem umas piadinhas, umas brincadeiras. Justamente. Aí quando deu tempo de chamar o pastor para pregar, quem levanta do meu lado para pregar? O pastor Estênio. Aí começamos um relacionamento muito, muito bom também. Né? A igreja nos abraçou. Porque, Gabriel, eu achei interessante a sua fala, mas uma coisa um membro sair da igreja... A Igreja Batista Lagoa das Flores, vai morar em Conquista sem possibilidade de estar aqui em Lagoa das Flores. Sim. E aí vai para a Igreja Centenário, um exemplo. Né? Poxa, a Igreja Centenária vai te abraçar, vai pedir a carta em assembleia para a igreja, vão trocar a carta. Não, o Gabriel vai ficar aqui com a gente. Tá? Outra coisa é um pastor chegar na igreja. Poxa, quem é esse pastor? O que ele quer aqui? Qual é a visão dele? Qual é a visão dele? Né? Por que ele veio para cá? E assim, não houve esse questionamento. Pelo contrário, o pastor Estênio nos abraçou, né? Nos colocou como um casal que estaria ali ajudando a igreja. E foi um casamento muito, muito bom. Esse período que nós passamos 4 anos lá, em Centenário, né? E a nossa saída só ocasionou porque eu fui convidado a pastorear a Igreja Batista Boas Novas, lá na Patagônia. Né? Então, depois da nossa experiência como pastoreio na PIB da Conceição do Jacuípe, a Igreja Batista Boas Novas em Vitória da Conquista foi o meu segundo pastoreio como pastor mesmo de igreja. Entendi. Né? Passei quase 2 anos lá, em Boas Novas. E aí, lembra da história que eu te contei sobre síndrome de burnout? Uhum. Pronto.
Já como pastor e trabalhando na Eurofarma, o início da minha caminhada com Boas Novas foi perfeito, né? Um respeito, um carinho muito grande, tanto pastor e igreja quanto igreja pastor, sempre foi assim. Só que chegou um período que eu achei que eu não estava desempenhando muito bem o meu papel como pastor. Inclusive, eu tenho uma pergunta. Pois não. Antes de contar essa experiência aí, eu queria saber a sua visão sobre o pastor ter o ministério parcial, né, que não é o ministério integral. Que a gente, eu, por ser filho de pastor, conheço algumas coisas ali dos bastidores e eu sei que tem muitos pastores que defendem que o ministério pastoral precisa ser integral e outros pastores que também defendem que não precisa necessariamente ser integral. Óbvio que fazer sua tenda. O ideal, né, ministerial, que a gente pode dizer até de dedicação, de tempo, de desempenho, seria ser integral. Né, porque você dedica 100%, né, àquilo. Né? Porque, querendo ou não, se você faz outra coisa paralelamente, você também precisa dedicar uma parte da sua vida a essa outra coisa. Perfeito. Mas qual é a sua visão com relação a isso? Enquanto seminarista, José Renildo, seminarista no Seminário Teológico Batista do Nordeste, ali inserido dentro daquela classe com os meus colegas, o Renildo defendia o ministério integral do pastor. Tá? Não que eu não defenda hoje, óbvio que eu defendo e acho salutar, né? Mas eu acho também que hoje a ótica que eu tenho enxergado é que muitas igrejas às vezes não têm se preparado para ter o pastor integral. Bom argumento. Pronto, porque hoje muitas igrejas querem ter um empregado pastor e não pastor líder. Muitas igrejas querem ter o pastor como aquele que bate o ponto, tá? No domingo, traga aquela mensagem que massageie o ego, né? E, infelizmente, tem muitos colegas que, por uma questão de zona de conforto, né, têm trocado a mensagem da cruz, da confrontação. Negue-se a si mesmo. Justamente porque o salário de 15 mil, com um bom carro, uma boa casa... Bom, eu não mexo com ninguém, ninguém vai mexer comigo. Os elogios, né? Os elogios, entendeu? É uma visão que eu tenho no dia atual. Sim. E por que, pastor Renildo, essa questão de você também defender a questão do pastor que trabalha, né, secularmente e tem um ministério? Sim. Eu entendo assim, Gabriel, quando você, como pastor, prepara a sua igreja e tem uma equipe ministerial bem desenvolvida, porque nós somos chamados, né? Jesus chamou os homens para serem pescadores de almas. Sim. Não é verdade? Eu digo que hoje eu, como pastor e como qualquer líder, eu preciso pegar a tarrafa e ensinar aos meus irmãos, a jogar a tarrafa também e pegar o peixe. Sim. Porque a igreja não pode ser dependente, né, do pastor. Perfeito. Precisa ser dependente de Deus. E aí o pastor precisa construir essa consciência e essa dinâmica de dependência da igreja de Deus. Justamente. Né? E assim, eu não sei aquilo que eu vou falar, com certeza vai mexer com os brios de muita gente. Não, mas isso entendeu? Isso não tem nenhum problema, porque a divergência, ela contribui para o crescimento. Justamente, né? Justamente. Eu acho que todo pastor, ele não pode ser o centralizador das coisas. Ele precisa... Eu aprendi isso desde da minha ótica. Por exemplo, o meu TCC foi baseado em uma igreja com propósitos. Não é? Quando eu li aquele livro, eu busquei entender o processo de uma igreja com propósito. Tem gente que não concorda. Tem gente que não entende que a igreja de CD Black, que a experiência daquele pastor é uma experiência, óbvio, cada um tem que adaptar a sua situação. Sim. Não é? Mas eu olhei e falei assim, poxa, o que aquele camarada faz
Porque uma igreja, eu entendo que hoje a igreja ela precisa. Antigamente eu falava muito que a igreja, se nós tivéssemos uma igreja pequena e coesa, era perfeita. Mas eu estava indo de encontro àquilo que o Senhor fala. A igreja ela tem que crescer. A igreja ela precisa explodir. Mas ela precisa explodir de maneira sadia. Ela é um organismo, né? Justamente, é o corpo de Cristo. Justamente. E um organismo, ele se desenvolve, ele cresce, né? Justamente. Ela precisa crescer de maneira sadia. Cada membro, cada pessoa dentro da igreja, ela precisa ser desenvolvida e desafiada. Sim. Eu não posso simplesmente ser um crente, né? Um evangélico que senta aqui, entro e saio. Então, nossas igrejas, meus irmãos e Gabriel, nossas igrejas estão cheias desse tipo de gente. Pessoas que entram e saem, simplesmente assim, porque não querem nenhum envolvimento. Sim, sim. Né? Eu assisti um seriado eu esqueci o nome agora do seriado, do médico, New Amsterdã, o nome do seriado. É um seriado que passa no hospital, etc. E logo no início, a primeira pergunta que aquele médico que veio administrar o hospital faz, que mudou completamente a forma de agir, tanto dele para com a equipe médica do hospital, quanto a equipe médica do hospital para com ele, a pergunta foi: o que eu posso fazer por você? E essa pergunta é uma pergunta que exige de nós uma mudança de atitude e faz com que nós venhamos a nos comprometer com quem nós fazemos essa pergunta. Sim. Então, hoje, eu como membro da Igreja Batista Lagoa das Flores, PIB de Conceição de Jacuípe, Centenário, etc., etc., eu preciso ter dentro de mim que o Senhor Jesus me chamou para ter atitude de chegar às pessoas e falar: o que eu posso fazer por você? Sim. Como eu posso te amar, né? Como eu posso te amar? Como eu posso te servir? Como eu posso te servir? Porque é justamente o que Jesus disse, né? Sobre os dois mandamentos principais que resumem a lei: amar a Deus e amar ao próximo. Perfeito. E aí, meu querido, foi onde eu já com um chavão aqui pastoral, meu querido. Não, tá em casa, tá em casa. E aí foi quando, há 2 anos atrás, 2019 na realidade, né? No aniversário da Igreja Batista Peniel, o pastor Fabrício Freitas veio pregar, e quando ele pegou lá o texto de Mateus, um texto muito conhecido por todos nós, um texto que eu já preguei várias vezes e já ouvi, enfim. Mas quando ele pegou o texto de Mateus 28, no capítulo 19, e ele usou esse texto para a explanação dele na primeira noite: portanto, ide e fazei discípulos. Algumas versões diz: portanto, vão e fazei discípulos, né? De todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquele texto me colocou em crise. Esse texto me colocou em crise naquele momento, após a explanação dele. Por quê? Eu não estava fazendo discípulos. Pastoreei, ensinei em classe de novos convertidos, direcionei a igreja administrativamente, porque nós pastores, se engana o pastor que ele acha que ele só vai ser o pastor do púlpito. O pastor não é só o pastor do púlpito. A igreja, como você disse muito bem, é um organismo vivo, onde nós pastores precisamos ter tanto a questão do senso espiritual, mas também do senso coletivo e senso administrativo. Inclusive, o púlpito não precisa de um pastor necessariamente, né? Perfeito. E isso que você... Apesar de que muitos acham que o púlpito é do pastor. Uhum. Só e somente só.
que só o pastor tem a capacidade ou tem uma iluminação específica de Deus ali para É o chamado. para fazer aquilo, né? Mas o ministério pastoral não se resume ao púlpito e também quando a gente vai ver os primeiros cultos da igreja primitiva, né? A gente vê que não existe essa, como eu posso dizer, entendam, não estou condenando a liturgia atual, tá? Mas não existia essa questão de ter alguém, né? E a igreja se apoiar naquela pessoa. Existia a edificação mútua. Ou seja, os irmãos se reuniam para tomar um café, comer um pão sem fermento e compartilhavam tanto a comida física quanto a comida espiritual, né? E aí, isso que você está começando a falar sobre a sua experiência, também volta um pouco no episódio anterior que a gente falou sobre ativismo, né? Dentro da igreja. Sim. Porque muitas vezes a gente está fazendo muita coisa. Verdade. Realmente, muita coisa. E acha que está servindo a Deus. E não está fazendo nada. E não está fazendo a única coisa que Jesus ordenou. Que é ir de fazer discípulos. Verdade. Essa foi a única coisa que ele mandou realmente a gente fazer, né? Verdade. Quando eu falo, eu quero até voltar um pouquinho aqui para até deixar bem claro no coração das pessoas que vão estar nos ouvindo. Na PIB de Conceição do Jacuípe, a minha passagem foi uma passagem muito boa, uma experiência muito profunda para mim, uma experiência de crescimento na minha vida. Era uma igreja que nós tínhamos praticamente atividade a semana toda. Segunda-feira, meu dia de descanso, era um dia de descanso só durante o dia, porque de noite eu tinha que estar na igreja com os irmãos, com os homens, né? Terça-feira tinha uma atividade, quarta-feira tinha outra atividade, quinta tinha outra atividade, né? Sábado tinha outra atividade. Então, assim, na realidade, a igreja, o modelo de igreja que nós temos nos dias atuais, é aquele modelo de igreja que o pastor, ele faz tudo. Sim. E ele precisa estar presente em tudo. Se o pastor não estiver presente, a coisa não vai andar. A igreja não está ali, né? A igreja não está ali. Não é uma igreja. Né? Quer ver uma coisa interessante? Eu vi até um colega falando sobre isso, né? Que ele veio um membro de uma outra igreja congregar na igreja dele. E esse membro, no final do culto, veio até o pastor e falou assim: pastor, eu vim aqui para que o senhor orasse por mim. Aí ele falou assim: tá, bacana, mas algo específico? Não, pastor, porque todo domingo, lá na igreja que eu estava, o pastor orava por mim para o senhor abençoar a minha vida durante a semana. Aí ele parou e disse assim, falou assim: irmão, seguinte, eu vou orar hoje pelo senhor, mas semana que vem o senhor pode chamar o Gabriel, pode chamar o João, pode chamar a Maria, o senhor pode chamar qualquer irmão daqueles ali, que eles também, camarada nunca mais voltou. Nossa. Porque a unção está no pastor. Não é? Então, assim, óbvio que eu, como membro, né, eu também tenho que me preservar e tenho que buscar em Deus. Sim. Estar pronto para estar orando, abençoando outras pessoas. Sabe, Gabriel? Então, é aí que a gente vê que o pastor, o ensino do pastoreio, o cuidado do pastoreio, não é? Jesus preparou 12 homens. Sim. Quem nós temos preparado nas nossas igrejas? Pastor Renildo, não, peraí, mas tem que ter o chamado. Mas você precisa provocar esse chamado, despertar esse chamado. De que maneira? Ensinando a palavra, sendo o corpo. Uma das coisas que a gente vê é que muita gente pergunta, né, principalmente para os pastores, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida? Né? E eu costumo sempre fazer uma comparação com o relacionamento interpessoal que a gente tem com outras pessoas, né, pessoas próximas. Sim. Comparando ao relacionamento que a gente tem com Deus. Porque como você sabe que uma pessoa quer algo, né, muitas vezes até sem ela falar. Perfeito. Conhecendo. Perfeito. Se você convive com essa pessoa todos os dias, né, ou se você conhece os detalhes, né, a maneira como aquela pessoa se comporta, como as atitudes, né, que ela tem
diante de situações, você vai entender as vontades, os desejos dessa pessoa, muitas vezes sem ela falar nada. Muitas vezes com um olhar. Perfeito. Isso também acontece com Deus, gente. Perfeito. Não é um mistério, uma coisa assim, né? Eu preciso descer um anjo, eu preciso ver uma luz diferente. E isso se chama, Gabriel, relacionamento. Que vem também com o discipulado. Pronto. O grande problema é que hoje nós temos muitos analfabetos bíblicos dentro das nossas igrejas. Nós temos hoje pessoas que adentram as igrejas veem um louvor maravilhoso, espiritual, veem uma palavra que talvez naquela noite foi profundamente ao seu coração. Aqui é meu lugar. Eu vejo aquilo como uma apresentação, né? Pronto. Só que nesse lugar, e a partir daquele momento, a revelação de Deus que penetra no seu coração, ou deveria ter penetrado, exige de você algo muito claro. A metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Né? Não, mas eu vivo. Eu acho interessante quando Paulo fala assim, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de... Poxa, Paulo poderia dizer assim, ó, sejam imitadores de Cristo, assim como eu sou. Mas ele chama a responsabilidade para ele. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Principalmente Cristo. Porque Paulo, né, ali, ele está falando também com pessoas que muitas vezes ainda não conhecem sobre Cristo, sobre Deus, né? Então, ele chama para ele porque ele é algo palpável, que as pessoas podem ver ali de pronto, assim, instantaneamente. Então, ele chamando a atenção das pessoas para ele, e óbvio que aí vem uma responsabilidade muito grande e que todo cristão deve ter, né, de ser Cristo, de viver como Cristo aqui na Terra. Então, ele chamando para ele a atenção, ele direciona essa atenção para Jesus. Perfeito. Só que essa mensagem de Paulo para aqueles que não eram evangélicos hoje cabe para dentro da igreja. Infelizmente. Cabe para dentro da igreja. Porque hoje, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda não é imitador de Cristo. Quanto mais de Paulo. Não é? Então, quando o período que eu passei em Conceição de Jacuípe, eu, como eu disse, vim embora, etc. Passei um período na Igreja Batista Boas Novas. Foi quando eu comecei a ter a famosa síndrome de burnout, mais uma vez, o esgotamento profissional, porque eu achava que eu não conseguia, eu não estava dando aos meus irmãos aquilo que eu deveria suprir a eles. Né? Eu não conseguia mais visitar os irmãos nos lares. Né? O meu cansaço físico, mental, estava muito grande. Então, é uma outra dica que eu deixo para você, colega pastor, para você, Gabriel, que tem o chamado. Existe um momento em que um antigo professor meu, mas atual pastor Tarcísio Wallace, ele era pastor da Igreja da Batista da Graça em Salvador, no período que era nosso professor. Ele disse que existem momentos de solidão e existem momentos de solitude. Sim. A solidão, você mesmo estando dentro da igreja, cercado de pessoas, você se sente só. Muitas vezes até numa reunião de família, né? Você está só. Você se sente só. A solitude não. A solitude é aquele momento que você tira, é um retiro seu, espiritual seu, que você se desliga de tudo para ouvir ao Senhor e descansar mais no Senhor. Eu precisava desse momento de solitude. Né? Eu precisava desse descanso, porque havia dentro de mim um conflito. Apesar de que a igreja me abraçou. No momento da assembleia, eu nunca vou me esquecer isso. Quando eu reuni a igreja em assembleia para informar a minha saída da igreja, né? Tinham 50 e poucas pessoas, né? Os irmãos não ergueram as mãos para votar a minha saída. Eu tive que pedir, irmãos, eu preciso que vocês ergam as mãos para que conste em ata a minha saída. Então, o carinho, o amor, a igreja chorou junto comigo, né? Mas eu precisava daquele momento de descanso. E aí o pastor Henrique, um outro pastor muito querido, veio e ele veio para ser meu auxiliar e acabou se tornando o atual pastor da Igreja Batista Boas Novas. Né? E aí o pastor Renildo continuou seguindo a vida dele.
Foi então que, em 2019, eu entrei em crise com esse texto. E falei, eu não estou fazendo discípulos. E começamos a orar, eu, minha esposa e minha filha começamos a orar, né? E até que no dia 7 de março, eu preguei pela última vez na Igreja Batista Peniel à noite, né? Eu já tinha conversado com o pastor Jair, e o pastor Jair já sabia das nossas intenções. Nesse período de oração, nós começamos a clamar ao Senhor e dizer, Senhor, eu quero plantar uma igreja. Eu quero plantar uma igreja multiplicadora. Eu quero plantar uma igreja que seja discipuladora, que faça discípulos. Não é? E começamos a sonhar isso, e compartilhamos isso com outro casal, e esse casal começou a sonhar conosco, nós começamos a fazer um discipulado, né? E dia 7 de março preguei na igreja, onde o pastor no final nos chamou, nos comissionou para esse novo trabalho. Dia 14 de março agora, de 2021, nós iniciamos a Igreja Batista Hope. Legal. Né? Que Hope é esperança em inglês, sim. mas é um acróstico também, onde o H nós buscamos desenvolver a hospitalidade dentro da igreja, o O, uma igreja de oração, uma igreja que ora, o P, uma igreja que proclama a palavra de Deus, Sim. e o E, uma igreja que exalta a Jesus Cristo. Né? Pastor, essa ideia veio da sua cabeça, esse nome? Não. Já existe a comunidade Batista Hope em Brasília, ao qual o pastor Fabrício Freitas é o pastor, e ele, juntamente com a igreja, me autorizou a usar este nome. Nós não colocamos comunidade, preferimos colocar como Igreja Batista, não é? E começamos a desenvolver a igreja Batista Hope, onde nós iniciamos com eu, minha esposa, minha filha, adolescente, com o outro casal, o irmão Aelson, a irmã Marisa e Nicole, uma junior. Né? E de 2 casais, hoje nós já somos em 17 pessoas. Sim. Né? Minha filha hoje lidera um PGM de adolescentes. Legal. E uma junior, na realidade. 2 agora que minha sobrinha também está acompanhando de Salvador, porque a gente está nesse período todo de pandemia, nós passamos a nos reunir via web meeting, né? E assim, houve uma possibilidade de alcançar mais pessoas. E nós nos reunimos, nós temos o PGM adulto, né, onde eu lidero. Na terça-feira nós temos um discipulado com aqueles que nós enxergamos ser futuros líderes de PGM. Sim. Na quarta-feira nós temos um momento de oração, homens e mulheres, onde eu estou com os homens, minha esposa está com as mulheres. Na quinta-feira o PGM. E durante o restante da semana, pastor, domingo, nossa igreja reúne às 18h30 até às 19h30, é a nossa EBD. 19h30 nós iniciamos o culto, não é? Que vai até às 20, 21 horas. Então, nossa atividade hoje, como igreja, é essa. Só pequeno grupo multiplicador e a atividade no domingo à noite. Tá? Durante esse período, foi o período em que nós tivemos uma experiência muito profunda com Deus. Foi o período que eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Não, pode ficar à vontade. Foi o período que eu fui contaminado pela Covid-19, né? Depois de 1 ano e meio praticamente trabalhando. Para quem está nos ouvindo, eu trabalho, como eu disse inicialmente, no laboratório farmacêutico, eu visito médicos, eu sou aquele cara da mala preta que todo mundo quer bater quando chega no consultório. Mas não batam não, gente, porque eu deixo amostras lá para você, que talvez esteja me ouvindo e um dia vai precisar. Sim. E durante todo esse período, eu nunca, apesar do contato em hospitais, clínicas, pacientes com Covid, inclusive, né, eu nunca imaginava me contaminar. E quando foi dia 5 de maio, eu comecei os primeiros sintomas. No dia 8 de maio veio a comprovação com o teste, né, o RT-PCR, que eu estava contaminado, e me mantive
isolado dentro do quarto. Uhum. A partir do dia 8 eu fui medicado pela equipe da Unimed, né? A Unimed, eu fiquei em internamento domiciliar, mas nessa internação meu quadro veio agravando, né? E no dia 12 eu fiz a primeira tomografia, 25% de comprometimento do pulmão, continuando tomando antibióticos, corticoide, etc, etc. No dia 15, o médico mudou o antibiótico para um antibiótico hospitalar, o Tazocin. Comecei a fazer uso desse antibiótico endovenoso, então meu quarto, a partir desse momento, virou um quarto de hospital, com vários medicamentos, tubo de oxigênio. Eu comecei a ter a necessidade de usar o oxigênio. Eu usava naquele momento 3 litros de oxigênio, entre 3 e 5 litros, variava um pouco, devido ao meu cansaço. Comecei a me cansar um pouco mais. E no dia 17, às 22 horas, o médico voltou na minha residência, porque ele falou para mim que precisava mudar novamente o meu antibiótico, entrar com outros 2 antibióticos. Aí ele entrou com um antibiótico chamado meropenem e teclopramida, são antibióticos também endovenosos. Porque meu estado não melhorava, meu estado agravava, né? Foi quando eu continuava tendo febre de 38, 39 graus, etc. E aí, no dia... Ele sabia disso porque a cada 48 horas alguém colhia meu sangue, né? Eu tinha acompanhamento de fisioterapeuta. Interessante que tem um aparelhozinho chamado Respiron, que são 3 bolinhas, né? Uma coisa muito simples, mas é uma coisa de fundamental utilidade para quem passou pela situação que eu passei. Eu soprava, eu colocava toda a minha força de sopro no peso 1. São três pesos, 1, 2 e 3. No peso 1. Só a primeira bolinha subia a metade. Eu não conseguia fazer as 3 bolinhas subirem, nem a primeira bolinha subir. E ele foi, no dia 17, mudou. Quando foi à 00:05, chegou um enfermeiro para me aplicar a primeira dose. Aí já do dia 18, né? À noite. Me aplicou a primeira dose. Eu dormi. Minha esposa estava dormindo ao lado, né? Porque ela estava isolada. Minha esposa e minha filha. Quando foi às 5h40 da manhã, eu me levantei para ir ao banheiro. E eu retirei o catéter, né? Eu estava, nesse momento, com 6 litros de oxigênio utilizando. Minha saturação variava entre 88, 90, 91. Às vezes ia para 96. Quando eu fui ao banheiro, eu sentei no vaso para urinar, porque eu não conseguia ficar em pé. Quando eu me levantei do vaso, eu já não me levantei, eu já não tinha mais forças. Eu fui me apoiando na cama, deitei novamente, não consegui colocar o catéter. Eu lembro que eu liguei o ar-condicionado em cima de mim, em 18 graus, porque eu suava muito. E eu olhava para frente, a única coisa que eu conseguia dizer era: Senhor, socorre-me, não me deixa morrer, e minha esposa me vê aqui na cama. Socorre-me, Senhor, socorre-me. 5:50 da manhã, a enfermeira chegou. E interessante que toda vez que minha esposa acordava, ela primeiro batia na porta e abria para perguntar como eu estava. Nesse dia ela não fez isso. Ela desceu para abrir a porta para a enfermeira, porque fazia muito frio nessa manhã, de 18 de maio. Quando a enfermeira entrou, ela já me viu desfalecendo. Ela colocou o catéter, aumentou para 10 litros o oxigênio e começou a fazer massagem cardíaca em mim. Eu fui voltando. Minha esposa começou a chorar. Ela pediu para minha esposa sair do quarto. E nesse instante eu não conseguia falar. Eu não falava. Eu só observava. Eu não conseguia falar. Eu não tinha consciência do que estava acontecendo, Isso. mas não conseguia reagir, expressar, né? Reagir, né? E aí minha esposa, eu vi a enfermeira ligando para outra enfermeira, ligando para o médico. Minha esposa ligou para meu irmão é farmacêutico, né, professor da UFBA, é casado com uma médica, a doutora Welma, que é geriatra. E eu acho que às 7h10 mais ou menos, 7h15, meu irmão chegou da porta do quarto e eu vi meu irmão botando a mão na cabeça e chorando. E naquele instante eu vi que o meu estado era grave. E aí meu irmão só olhou para mim e falou assim: você confia em mim? Eu só consegui levantar o polegar apontando que sim. E aí a enfermeira: calma, que
ele vai voltar, ele vai melhorar. Aí meu irmão, não, nós vamos tirar ele daqui agora, pode chamar a ambulância, pode chamar a ambulância. E quando foi às 9 da manhã, a ambulância chegou, né? E me levou para a Unimed. Chegando na Unimed, eu acho que o milagre de Deus começou a acontecer desde o momento que essa enfermeira chegou, né, na minha vida. Quando eu cheguei na Unimed, eu cheguei bastante debilitado, e os irmãos da Igreja Peniel do Coral Vida, eu queria bastante ressaltar isso, uns irmãos que eu amo muito também, que me amam. Eu comecei a ouvir um canto, um coral cantando, alguns irmãos, e eu pensei, falei, meu Deus, será que eu estou morrendo e já estou ouvindo as vozes? Já estou chegando no céu. Dos anjos e eu estou, né, morrendo. E minha esposa falou assim, filho, você está ouvindo? Eu falei, ué, você está ouvindo também? Você também está indo? Ela falou assim, são os irmãos de Peniel que estão cantando aí fora. E foi algo muito especial. Sim. Muito especial. Aquilo me fortaleceu muito. Às 16 horas eu fui transferido para o Hospital SAMU, para a UTI do Hospital SAMU. E eu entrei, meus irmãos, no Hospital SAMU e eu vi que realmente eu estava nas mãos de Deus e nas mãos daquelas pessoas, porque tiraram minha roupa, colocaram uma fralda geriátrica em mim e pronto, acabou. Eles me ligaram em diversos equipamentos, colocaram na minha cara uma máscara tipo mergulhador, chamado VNI, uma máscara que soltava uma pressão positiva do oxigênio, para me ajudar a respirar. Nesse instante, minha saturação estava em 83. Eu entrei, depois eu fiquei sabendo, eu entrei no dia 18, dia 19 eu fiz uma tomografia, e na tomografia do 19 acusou que eu estava com 70% dos pulmões comprometidos. Nossa. Então eu entrei na UTI com 70% dos pulmões comprometidos, com 15 litros de O2, né, com a saturação de 83, mas aprove ao Senhor eu não ser entubado. Quando o médico, à noite, no dia 18, fez a gasometria, ele enfia no pulso da gente, nessa região, uma agulha para tirar o sangue venoso. Eu acho que Deus lá mexeu no equipamento e falou assim, não, colocou em um patamar que não era necessário a intubação. Né? Mas eu vi o cuidado de Deus em todo instante. Se eu tivesse saído da minha casa às 9 da manhã, direto para a UTI do SAMU, eu tinha sido entubado. Eu tinha sido entubado. Deus cuida de todos os detalhes, né? Todos os detalhes. A gente pensa que não seria melhor se tivesse acontecido desse jeito, seria melhor se tivesse ido mais cedo, mais tarde, para tal lugar, para outro lugar. Mas não. Deus sabe o que faz e direciona todas as coisas, né? Naquele momento. Às vezes as pessoas perguntam para mim, pastor, por que Deus poupou o senhor e não poupou o pastor tal, irmão tal, etc. Eu não tenho essa resposta. A resposta que eu vejo as pessoas falarem é que Deus tem um propósito na sua vida, pastor. Sim, isso eu sei desde o dia que Ele me chamou. Aliás, desde o dia que eu nasci. Como lá no texto de Jeremias 3 fala, né, que o Senhor me conhece desde o ventre da minha mãe. Sim. A nação me deu como profeta. Não é? Então, assim, Deus sabe o porquê. Eu acho que não era o meu momento ainda. Então, naquele instante, o período que eu passei na UTI, eu nunca vou esquecer a atitude de uma enfermeira para comigo. Ela pegou na minha mão e eu comecei a chorar. Né? Eu comecei a me dar em conta o que estava acontecendo. Né? E aí a enfermeira pegou na minha mão e falou assim, Renildo, eu quero te dizer uma coisa. Seu José Renildo, eu quero te dizer uma coisa. Eu falei assim, primeiro não me chama de José Renildo, Renildo tá bom. Eu chorando. Ela falou assim, pegou na minha mão e falou assim, olha, o seu nível de ansiedade vai definir o seu tempo dentro da UTI. E eu me agarrei àquilo. Eu me agarrei àquilo com todas as forças. Eu lembrei que eu precisava lançar no Senhor as minhas ansiedades, as minhas dores, porque o fardo dele é suave, e ele que ia carregar tudo sobre ele. Né? É a questão da dependência e da confiança que a gente estava falando mais cedo. Né? Justamente. Então, no dia 18 eu dormi, né? Dia 19 eu acordei vendo toda aquela situação, dormi novamente, e dia 20 acordei e dormi novamente, e eu vi meu estado melhorar. Né? A médica vinha conversar comigo, a doutora Damile
vinha conversar comigo, ela é pneumologista, a doutora Patrícia, cardiologista, vinha conversar comigo e meu quadro ia melhorando a todo instante. Tanto que no dia 20, eu vou revelar uma coisa aqui que nem todo mundo sabia. Dia inédito, 20 de hein? maio foi dia dos enfermeiros, né? E técnicos de enfermagem. E naquele dia da UTI fizeram uma comemoração. E quando a fisioterapeuta veio colocar o VNI em mim, mais uma vez, que, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Para mim, a VNI era terrível, ter aquela máscara no meu rosto, mas era necessário. Quando ela veio e falou assim, poxa, eu vi vocês comendo pizza, me deu uma vontade tão grande de comer um pedacinho. E aí, demorou 15 minutos, ela, não vou botar VNI agora não, porque eu conversei com o médico, está aqui o seu pedaço de pizza e um suco de uva para você. Legal. Então, assim, eu dentro da UTI comendo pizza. Então, eu vi que eu estava melhorando bem. Quando foi no dia 21, pela manhã, 9 da manhã, o doutor Paulo Lee, cardiologista, veio conversar comigo. Ele falou assim, Renildo, as suas taxas estão indo muito bem e eu vou pedir para a fisioterapeuta fazer um teste com você. Se tudo correr bem, hoje você vai para o quarto. Meu coração foi a 198 batimentos. A máquina não parava de apitar, pi, 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 pi. E eu olhava para ver se não era a saturação que estava caindo, porque eu queria sair dali. E as enfermeiras vinham e mexiam nos eletrodos. O que está acontecendo? Será que é defeito? E trocaram os eletrodos e nada. Meu coração 178, 188, ansiedade de sair dali. A enfermeira veio e falou assim, você vai ter que tomar um medicamento. Aí me deu um medicamento e eu apaguei. Porque eu tinha medo de perder o teste. Eu tinha medo de não passar no teste da fisioterapeuta. E quando a fisioterapeuta veio às 14h30, o teste era simplesmente me tirar da cama, me colocar na poltrona e ver como ia reagir a minha saturação. E eu passei no teste, 14h30 da tarde, eu fui para o quarto. E no dia 25, eles foram desmamando o oxigênio. Dia 21, eu saí da UTI com 3... Eu entrei com 15 litros e saí da UTI com 3 litros no dia 21. No dia 22, 2,5 litros. No dia 23, 2 litros. No dia 24 pela manhã, 1,5 litro. 24 à tarde, tiraram completamente o oxigênio de mim. E eu voltei a respirar sozinho, naturalmente. No dia 25, 11h30 da manhã, a doutora Patrícia, eu nunca vou esquecer isso, ela chegou da porta, ela tinha dito que talvez me desse alta, né? Quando ela passou para me ver, às 8h30 da manhã, às 11h30, ela abriu a porta, olhou para mim, levantou a mão, com os punhos cerrados e fez assim, ó, um gesto de vitória. Eu sabia ali que eu estava recebendo alta. Almocei, 2h30 da tarde, eu fui embora para casa. Eu virei para a doutora Patrícia, o que aconteceu comigo? Renildo, na literatura Covid não existe explicação para o que aconteceu com você. Você entrou aqui no dia 18 em estado grave, com 70% dos pulmões comprometidos, não foi entubado. No dia 25 você recebeu alta. Sua recuperação foi extraordinária. Eu perguntei, doutora, eu estou citando o nome dela porque ela autorizou. Sim. Doutora Patrícia, eu posso então dizer que eu sou um milagre? Você pode dizer que você é um milagre. E saí do hospital, irmãos. De lá para cá, venho me recuperando. E eu sei o porquê isso tudo aconteceu. Porque durante todo o tempo, a igreja, as irmãs da igreja, os irmãos da igreja Hope oraram por mim. Não só a Hope. Diversas igrejas oraram por mim. A gente estava orando sempre quando tinha uma reunião, tanto de oração quanto nos cultos, a gente lembrava. Perfeito. Porque também a gente tem um carinho muito grande, né, por você, pela sua família, né? E uma parceria grande assim no ministério. Eu, inclusive, vou estar aqui, né, também testemunhando. Eu acho que agora em agosto eu devo estar aqui falando à noite. Então, assim, diversas pessoas, diversas igrejas oraram e choraram por mim. Isso é muito importante, né? Portugal orou por mim, Estados Unidos, muitos irmãos dos Estados Unidos oraram por mim, irmãos em Portugal oraram por mim. Então, uma coisa que eu disse ao Senhor, que eu não iria deixar de falar disso que aconteceu comigo. Sim, né? Com certeza. Então, a minha experiência me fortaleceu muito dentro da própria Igreja Hope também, porque eu sempre disse aos irmãos dentro da Igreja Hope, nós não queremos ser mais uma igreja, nós queremos ser uma igreja relevante,
uma igreja onde exista relacionamentos, não é? Onde nós possamos relacionar uns com os outros e principalmente com aqueles sem igreja, né? Para mostrar que estar com Cristo e servir a Cristo vai além do que simplesmente ser um frequentador de igreja. Sim, e que experiência, hein? Então, para você que está ouvindo essa experiência aí, não tenho dúvidas que você também se emocionou, porque eu estou aqui emocionado, porque realmente Deus ainda faz milagres. Sim. Né? E de diversas formas, porque Ele é soberano, onipotente e Ele pode fazer o impossível e também o possível, mas Ele nos usa para fazer o possível. Amém. E quando nós não podemos mais, então Ele entra com o poder dele e faz o impossível. Então, creia que Deus pode reverter qualquer situação, que Deus pode ajudar qualquer pessoa em qualquer circunstância, né? E se você precisa de uma oração, se você precisa de um conselho, de uma palavra, mande para a gente uma mensagem, escreve nos comentários. Eu tenho certeza que pessoas que inclusive estão assistindo vão estar dispostas a te responder nos comentários, a procurar te ajudar de alguma forma, porque a rede social também serve para isso, né? Não é só para você consumir conteúdo, ver a vida dos outros ou algo do tipo, né? A gente pode se ajudar, porque afinal de contas, se a gente tem a possibilidade de falar com o outro, a gente tem a possibilidade de ajudar alguém. Com né? certeza. Então aqui esse canal e esse podcast também serve para isso. Mas então, voltando para a questão ministerial, tem algumas perguntas assim que eu acho que vão acabar ficando fixas nos episódios. Que a primeira delas quais são as maiores dificuldades de um pastor na sua jornada e atualmente? Eu acho que a maior dificuldade que o pastor tem hoje é formar uma boa liderança. É formar líderes que sejam apaixonados por Jesus. Jesus foi apaixonado por pessoas. Jesus não ligava muito para a questão estrutura, para a questão física das coisas. Ele queria estar com pessoas. Sim. Né? Hoje nós, como igreja, nós nos reunimos no hotel. Nós nos reunimos no Hotel Ibis, no auditório do Ibis. Aí me perguntaram assim, por que vocês não começaram a congregação? Por que vocês não alugaram um salão, né? salão? Compraram um terreno, construíram a igreja. Um terreno, uma igreja, etc. Uma igreja assim, né? O prédio, né? O prédio, igreja prédio, perfeito. Porque nossa preocupação não era essa. Sim. Não é essa. A nossa preocupação é primeiro ter pessoas, estar com pessoas, ensinar a pessoas a amar a Jesus e amar a outras pessoas. Nós recebemos algo de graça, que é a salvação. E nós precisamos dar de graça essa salvação. Então, acho que a maior dificuldade hoje de um pastor é ter uma liderança coesa, que tem uma visão de reino, né? Onde as pessoas se importem com pessoas e não com estrutura. Sim. Porque a gente vê que tem muitas igrejas com uma estrutura grande e que acabam sendo, entre aspas, relevantes, né? Por estar presentes em redes sociais, principalmente redes sociais hoje, porque com essa questão da pandemia a gente acabou estando ainda mais, né, nas redes sociais. Então, existe essa preocupação de algumas igrejas em estarem bem estruturalmente ou estarem bem aparentemente. Mas se você for investigar a prática da igreja mesmo, né? Do relacionamento, do ajudar uns aos outros, de servir,
chorar uns com os outros, chorar, se alegrar, né? E ajudar a comunidade, levar cesta básica nesse frio que a gente está passando hoje. Sim, sim. Né? Nesse inverno que está atípico no Brasil, né? A gente precisa também olhar para as pessoas que precisam, né, de apoio, de suporte. Então, a gente vê que algumas dessas igrejas grandes... Óbvio que eu não estou condenando igrejas grandes. Sim, claro. Porque Deus também usa. E existem pastores sérios, comprometidos, com uma visão de igreja certa, correta. Mas a gente vê que muitas igrejas não dão testemunho. Né? Porque a própria Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelo amor que temos uns pelos outros. Né? Dentro da igreja. E se a gente não tem esse amor, não demonstra esse amor... Se as pessoas de fora não veem esse amor, eles não vão nos identificar como alguém diferente. É a questão da fé e obras, né? Sim, a fé sem obras é morta. Sim. Mas nós precisamos focar em pessoas. As obras não são para aumentar o nosso ego ou aumentar a relevância da igreja na sociedade, no sentido... como é que eu posso dizer? No sentido aparente. Sim, verdade. Mas num sentido concreto, de efetiva ajuda, auxílio, né? E amor às pessoas. Se você me perguntasse assim, Gabriel, pastor, então o senhor acha errado ter uma igreja grande? Lógico que não. Sim. Eu quero pastorear uma igreja com 10 mil membros. Eu quero pastorear uma igreja que o templo seja enorme, seja gigante, entendeu? Mas que esses 10 mil membros sejam relevantes. Que esses 10 mil membros sejam pessoas que se importem umas com as outras. Eu tenho capacidade de ser igreja onde eles estiverem. Né? Justamente. Não entendeu? Só lá no templo, lá no prédio. Justamente. O seu lar seja uma igreja. Sim. E o templo seja apenas um local onde nós vamos nos encontrar para celebrarmos. Entendeu? Porque o que acontece hoje, meu irmão, é que... E eu posso desafiar diversos colegas a fazerem esse tipo de pesquisa. Quantas pessoas entram na sua igreja grande, no momento de culto, entendeu? E saem sem serem abraçadas. Foi aquilo que eu falei no início lá, solidão e solitude. Quantas pessoas vêm para dentro da igreja e se sentem sozinhas? Quantas pessoas têm 20, 15, 20, 30 anos de banco de igreja, entendeu? É outra sugestão que eu faço para você, colega que está me ouvindo, ou para você que está me ouvindo, faça uma pesquisa dentro da sua igreja. Pessoa que tem 20 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos e que nunca entendeu o verdadeiro chamado do ir, de fazer discípulos. Quantos discípulos essa pessoa já fez? Aliás, quantas pessoas essa pessoa ganhou para Jesus? Ou pelo menos pregou. Ou pelo menos pregou. Ou pelo menos falou de Jesus. Não é você que ganha, é o Espírito Santo. Porque quem convence é o Espírito Santo. Mas você precisa ser instrumento, você precisa se deixar ser instrumento. Óbvio que muitas vezes a gente não vai ver o fruto, né, dessa semente. Perfeito. Da boa nova, né, do evangelho. Mas, se você pelo menos semear... Ou tentar... Existe uma chance, né, disso acontecer e do Espírito Santo falar com aquela vida. Né? E o que nos falta, Gabriel, como líderes, como pastores, é justamente preparar as nossas igrejas para isso. Perdão, quando eu falo nossas igrejas, as pessoas entendem. Não é que a igreja é minha. Preparar a igreja a qual estou inserido como pastor, a qual estou como pastor, até bem servir. Porque no dia que o Senhor não me quiser mais ali, acabou. Entendeu? Então, porque a igreja não é do pastor, né? É de Jesus. Justamente. Então, assim, o que eu estou fazendo? Irmãos, é muito simples. A igreja é simples. Jesus era simples. Uma pessoa me perguntou, pastor, eu tenho acompanhado o senhor lá na igreja. Interessante que eu não lhe vejo pregar de paletó, gravata, tal. Eu achei interessante essa pergunta. E, mais uma vez, acho que tem muita gente que vai ter o seu nariz para mim. Mas, queridos, como é que Jesus foi identificado? O que foi feito para identificar Jesus no meio do povo? Ele recebeu um beijo. Por que ele recebeu um beijo? Não foi porque Judas gostava dele. Não foi porque Judas tinha um carinho por ele.
foi porque Jesus era igual a todos, se vestia como todos. Sim. Ele estava no meio de todos. Então, um beijo. E você vê que nas pregações, né, de Jesus, naquilo que Jesus falava para os discípulos, ele não mencionou em nenhum momento você trocar a sua forma de se vestir. Não. Né? O sacerdote, sim. Sim, exatamente. Agora, ele não mencionou isso e você vê que quem foram as pessoas que Jesus escolheu para serem discípulos? Como será que elas se vestiam? Pessoas simples. Como será que os pescadores se vestiam? Né? E se pescadores foram escolhidos para serem... E assim, a gente vê que não só pescadores, não estou dando exemplo aqui, mas existiam pessoas diferentes, de áreas diferentes da sociedade, sim, como discípulos. Completamente. E aí você vê que cada um se vestia de uma maneira também. Então, nessa diversidade, Jesus parecia, aparentemente, ser mais um entre aqueles. Sim. Por isso, a necessidade de Judas identificá-lo, né? Perfeito. Mas a gente vê que o mais importante para o cristão não é parecer diferente, mas ser diferente, né? Se você for diferente nas suas atitudes, no seu jeito de pensar, na recusa de muitas coisas que são comuns para as pessoas na sociedade, né? Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, aí ela falou assim que ela estava com os amigos ali e os amigos estavam falando alguns palavrões, assim, né? E num ambiente que isso é totalmente normal. E aí a pessoa foi falar algo relacionado a isso, mas não falou o palavrão. E aí os amigos falaram, não, pode falar, fala aí, não tem problema, fala aí. E a pessoa não falou, né? E mesmo a pessoa tendo essa atitude, ela é querida por eles, né? E eles querem estar sempre com essa pessoa. Porque ela é diferente. Porque ela é diferente. Não porque ela não precisa ser igual a eles, ter os mesmos costumes para ser querida. Para ser alguém que eles vão querer por perto. E é um dos erros que nós, crentes, cometemos, Gabriel, é quando nós nos convertemos, então eu não quero mais ter amizade com ninguém do mundo. Óbvio que para algumas pessoas é necessário um tempo de abstinência para você realmente transformar aquilo, ressignificar muitas coisas. Né? Eu acredito nisso. Mas assim, óbvio, tranquilo, mas assim, eu não preciso estar ali no meio e me contaminar. Sim. Eu posso estar ali no meio e ser luz e fazer a diferença naquele meio. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar preparado. A revelação precisa ter penetrado no meu coração. Jesus precisa ter penetrado no meu coração. Eu preciso conhecer aquele que me salvou, né? Eu preciso aquele conhecer. A quem eu preciso imitar, justamente, como Paulo. Então, assim, voltando à questão igreja também, a gente vê que hoje existem muitas buscas por coisas para atrair as pessoas. Vamos fazer um culto assim, para isso, culto assado, para isso, culto dessa forma. Nada disso. Se nós pegarmos o texto de Atos, meu irmão, esse é um outro texto. Eu tenho uma ovelha que fala assim, pastor, esse texto aqui é a tua cara. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu quero viver esse texto na minha vida. Né? O texto Atos 2, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Gente, a igreja é isso. A igreja pode ter o templo bonito, quanto pode não ter o templo bonito. Sim. Mas viver na doutrina dos apóstolos, ou seja, na leitura da palavra, conhecer a Deus através da palavra, né? Na comunhão. O que é a comunhão? É chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, é estar preparado para o que deve. É o relacionamento. É o poder perguntar com coragem: o que eu posso fazer por você? Poder exortar,
né? Exortar. Poder chamar a atenção. Ter autoridade para exortar. Poder elogiar de uma forma com que aquela pessoa o ego dela não se infle, né? E isso, partir o pão e orações. E interessante que no finalzinho aqui o texto diz que no versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eu lembrei aqui agora desse seu colega, né? Que apesar de não xingar e tudo mais, mas caía na graça das pessoas que gostam dele. Então assim, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, não precisava fazer muita coisa, não. Nós é que tentamos ser experts no Evangelho para inventar. Eu não estou condenando aqui, poxa, ter o culto de sábado de noite de louvor dos jovens. Gente, pelo amor de Deus, não estou condenando nada disso, pelo contrário. Sim. Né? Mas eu acho que eu condeno o ativismo. Fazer por fazer. Né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque, meu irmão, já me perguntaram, pastor Renildo, por que você, como igreja batista, não tem EBD domingo de manhã? Porque o nosso modelo batista que nós aprendemos é que temos que ter EBD domingo de manhã. Se fosse assim, a igreja daqui não é batista, porque a gente nem EBD não tem. Pronto. Pronto. Entendeu? Mas o nosso modelo, o modelo que nós aprendemos foi esse. O modelo que nós aprendemos é que o pastor ele tem que estar com paletó e gravata. Entendeu? Então eu falei assim, irmã, a gente não tem EBD de manhã, irmão, porque eu entendo que você tem que estar com sua família em casa domingo de manhã. Você tem que preparar um bom almoço. É curioso que até uma igreja que eu conheci há pouco tempo, né? Que eles não fazem o culto principal, né? Sim. A celebração principal da semana no domingo, eles fazem no sábado. Porque o domingo eles separam para estar com a família. Pronto, aí no sábado vamos dizer que a turma é adventista. Aí estão limitando os adventistas. Aí já tem um conflito doutrinário aí, mas isso aí é conversado, a gente consegue ainda se amar, né? Amar ao outro, mesmo com as divergências. Sim, claro. Mas o que você estava falando é muito interessante, porque antes da gente querer ser um bom cristão, né, num prédio com outros cristãos, a gente precisa ser um bom cristão o tempo inteiro. 24 Perfeito. horas por dia, Perfeito. onde a gente estiver. Né, porque até mesmo algo que meu pai fala bastante, né, com esse versículo de Mateus 28, é que não é ide, né, é indo. Isso. Então, enquanto você vai, enquanto você caminha, enquanto você está fazendo o que está fazendo, faça discípulos. Perfeito. Né? E o fazer discípulos não exige uma formalidade de você falar assim, você conhece Jesus? Mas talvez, por você aparecer tanto com Jesus, a pessoa vai te perguntar, o que você tem diferente? O que é isso aí? Mas, por que você é assim? Por que você mudou? E aí você tem a chance de falar, certo. Eu conheci uma pessoa, que é Jesus Cristo. E aí você fala dessa boa notícia, né? Sim. Mas o principal é nós sermos parecidos com Cristo e demonstrarmos isso às outras pessoas, né? Mas, então, a gente divagou aí em outros assuntos, mas para finalizar aqui o nosso episódio, eu gostaria que você desse alguns conselhos, algumas dicas aí para seminaristas, pessoas que têm a consciência de um chamado pastoral, de uma vocação pastoral. E qual conselho que você daria, ou quais os conselhos? Eu, enquanto seminarista, eu sempre buscava olhar para o horizonte pensando onde o Senhor iria me usar e o que eu ia fazer. Enquanto essa resposta não vinha, eu buscava dentro de mim me aprimorar cada vez mais. Ser o melhor. Mas não ser o melhor em notas, não ser o melhor da classe, não aparecer como isso, mas ser o melhor no reino de Deus de que maneira? Buscando relacionamento com o Senhor, me aprofundando. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês que estão me ouvindo.
Eu sou péssimo em decorar. Eu acho bacana um pastor que, poxa, decora assim. Eu ultimamente tenho pregado até sem esboço, porque eu tenho buscado aprimorar a minha mensagem. Às vezes o que eu uso, eu escrevo uma coisinha ou outra assim em cima, sabe? Para poder falar sem um esboço. Mas eu busco me aprimorar, não para ser um melhor teólogo ou para ser um melhor pastor. Eu busco para me aprimorar para ser um melhor servo. Enquanto você é seminarista, ame mais. Tenha paixão pelas pessoas. Sim. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E você vai ver que as coisas vão ser assim, acrescentadas de uma maneira tão espontânea e no momento certo, na hora certa. Não se preocupe em ser o pastor da primeira. Se preocupe em ser o servo. Que Deus vai te colocar onde quer que você deva estar. Busque relacionamento com Deus. Busque ensinar relacionamento com Deus. Porque a igreja que você servir com o pastor realmente será uma igreja discipuladora. Amém. Então é isso, gente. Estamos finalizando aqui nosso segundo episódio. Obrigado, Renildo. Obrigado, por Will, participar, pela oportunidade. por atender o convite. E é isso, gente. Se você gostou, se você está gostando dessa proposta, né, de um podcast, né, que conversa com pastores, que traz essas experiências, que traz essa bagagem pastoral, né, se inscreve aqui no canal. A gente também tem um canal de cortes, que são vídeos mais curtos. São só alguns trechos aqui dos episódios, que também está aqui na descrição. E também ore por nós, né? Ore pelas igrejas, ore pelos pastores, ore por esse projeto aqui também. Eu tenho certeza que pode alcançar muitas pessoas, pode edificar, ajudar muita gente. E a gente precisa também de oração e de ajuda, né? Então, se você gostou, compartilhe com alguém, mande, sei lá, no grupo da igreja, mande no grupo da família, ou com alguém que você acha que vai se interessar pelo assunto, né? E também siga a gente lá no Instagram, porque lá a gente posta quem vai participar, a gente abre também para interação maior lá. E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo episódio aqui do E aí, Pastor?